Nesta aula você vai entender o que é alíquota e o que é base de cálculo do tributo. Eu sou o professor Marterson, você está no meu canal. Se você gostar da aula, se inscreva, ative as notificações e na descrição desta aula eu coloquei alguns links de cursos que eu mesmo preparei. Caso você faça sua matrícula em qualquer um deles, eu vou te dar outros dois totalmente gratuitos. Agora, fique aí com a aula que eu preparei para você e bons estudos! Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos, nesta aula falando sobre alíquota e base de cálculo. Olha só, base de cálculo é o valor que a alíquota do imposto será aplicada. Alíquota é a porcentagem que essa base de cálculo sofrerá a tributação. Por exemplo, nós temos aqui a alíquota do ISS, que varia de 2% a 5%. Nós temos também a alíquota do ICMS, que em alguns estados é 17%, em alguns estados, outros estados é 18%, mas para cada tipo de tributo pode existir uma variação, tá certo? Por exemplo, no ISS, o município pode cobrar 2% por um serviço e no outro município, muitas vezes até no município vizinho, ele pode cobrar uma alíquota maior de 5% por outro pelo mesmo serviço, tudo bem? Eu fui pesquisar aqui o Código Tributário Municipal da cidade de São Paulo, capital, e de Guarulhos, tá? Veja, nós estamos vendo aqui que em São Paulo, essa prestação de serviços aqui, inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio, enfim. Esse serviço aqui é esse mesmo serviço aqui, tudo bem? Agora, no regulamento do ISS de São Paulo, a alíquota é 2,9%. No regulamento do ISS em Guarulhos, tá, de Guarulhos, é 5%. Ou seja, o mesmo serviço em São Paulo será tributado em aproximadamente 3% e em Guarulhos 5%. Para você entender que muitas vezes em cidades próximas, tá, o mesmo serviço sofrerá uma tributação diferente, que é esse caso aqui do ISS. E claro, todos os tributos municipais podem ter essa alteração de alíquota, tudo bem? Então que fique bem claro, a base de cálculo é o valor que a alíquota vai incidir. Show de bola? Como nós estamos vendo aqui, ó. Se estivermos falando de ISS, por exemplo, nós precisamos identificar qual tributo. Nesse caso aqui, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Tudo bem? Ele é pago quando a empresa presta um serviço. E depois nós iremos identificar o valor cobrado. Nesse caso aqui, o ISS vai incidir sobre o valor da operação do serviço, tá? Então, caso o valor do serviço seja R$ 1.000, a base de cálculo do imposto é R$ 1.000 numa prestação simples de serviço, tudo bem? Agora, se tiver um desconto incondicional, preste bem atenção, incondicional, vamos imaginar que o prestador prestou um serviço, tá, de R$ 1.000 e deu um desconto incondicional de R$ 100. Logo, a base de cálculo vai ser R$ 900. Neste caso aqui, vamos utilizar o exemplo dos R$ 1.000, tudo bem? Valor do serviço 1.000, alíquota 5%, tá? Também estamos utilizando uma alíquota hipotética de 5%. Lembrando que poderia ser diferente, vai depender do município. Logo, R$ 1.000, alíquota de 5%, resultado, um ISS de 5%. No caso do ICMS, tá? Eu estou aqui só citando exemplos com esses dois tributos, né? Vou citar também com o imposto de renda, mas quando você estiver assistindo os módulos específicos sobre os tributos propriamente dito, obviamente eu vou me aprofundar muito mais nessa questão. A base de cálculo do ICMS é o montante da operação, tá? Incluído o frete e despesas acessórias cobradas do adquirente. Show de bola? Sobre a respectiva base de cálculo se aplicará a alíquota do ICMS. Então vamos aqui imaginar que o valor foi R$ 1.000 e teve mais R$ 100 de frete, tá? O valor do frete é incluso no valor do produto. Então, temos aqui uma base de cálculo de R$ 1.100. Vamos aqui aplicar uma alíquota de 17% e vai dar R$ 187 reais de ICMS.
No caso do imposto de renda, a base de cálculo é o lucro do negócio, que pode ser o real, o arbitrado ou o presumido, tudo bem? Acredito que você já estudou esses conceitos. Se não estudou, tá certo? Fique tranquilo que terá os módulos sobre lucro real, lucro arbitrado, lucro presumido. Eu ainda estou decidindo em que ordem vou postar os conteúdos. Depende muito do meu foco e depende muito do meu público-alvo, tá certo? Observação. As bases de cálculos mudam de tributo para tributo, tudo bem? O ideal é analisar a lei própria do tributo, né, sobre qual a base de cálculo, né? Ou seja, nós iremos aprender isso no decorrer do curso. Alguém pode estar pensando, professor, por que o senhor não ensina a gente analisar? Veja, é quase que humanamente impossível eu analisar todas as situações. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tive que pegar essa prestação de serviço. Vamos aqui imaginar que nós estamos prestando uma consultoria para essa empresa. Uma empresa que presta serviço de publicidade, tudo bem? Que oferece esse serviço. Nós teríamos que ir no regulamento do município em que essa empresa está e teríamos também que ir no regulamento dos municípios vizinhos para saber se tem uma modificação muito grande. Tudo bem? Eu não teria como mostrar todos os regulamentos de todos os municípios, até porque tem município que nem tem. Agora vamos aqui ver uma questão de planejamento tributário. Vamos imaginar que esta empresa de prestação de serviço está faturando cerca de R$200 mil por mês, tá? Sobre esses 200 mil, vamos aqui ver quanto é que ele iria pagar em São Paulo, tá? Vezes 2,9. Essa empresa iria pagar R$ 5.800 em São Paulo, se ela estivesse lá, tudo bem? De ISS. Se ela estivesse em Guarulhos, vamos aqui, ela iria pagar 200 mil, né, 10 mil reais, mas vamos aqui fazer que é para 10 mil reais de São Paulo, tudo bem? Desculpa, em Guarulhos, menos 5.800, não é isso? Veja, vamos imaginar uma empresa que está em Guarulhos, sendo tributada a 5%. Ora, o que é que nós iríamos aconselhar? Iríamos aconselhar a ponderação da empresa sair de Guarulhos e ir para São Paulo. Porém, a economia aqui seria de 4.200 por mês. Pergunta é, será que vale a pena? Pode ser que não venha a valer a pena, tudo bem? Alguém pode estar pensando, mas 4.200 de economia, óbvio que vale a pena. Tá, 4.200 de economia é muito bom para uma empresa, tudo bem? Só que existem outras variáveis que pode ser que acabe não valendo a pena. Pode ser que a empresa já tenha aqueles funcionários de confiança e se ela sair de Guarulhos e for para São Paulo, resultado, ela vai ter que contratar outros funcionários, porque os funcionários vão morar longe da empresa e não vale a pena esse deslocamento, tá certo? Então, a empresa vai ter que demitir aqueles funcionários de Guarulhos, vai ter um custo trabalhista enorme, vai ter que contratar outros funcionários. Pode ser que aqueles funcionários de São Paulo não sejam de confiança como aqueles de Guarulhos, enfim. Perceba que nem toda redução tributária, apesar de ser boa, é a melhor opção naquele momento, tudo bem? Porque nós estamos aqui falando de uma redução de 4.200 por mês. Agora, se estivéssemos falando aqui de uma redução de 20 mil reais por mês, aí é um pouco diferente, concorda? Né? Uma redução de 20 mil por mês, 30 mil por mês, enfim. O fato é, nós enquanto consultores tributários, nós iremos ter que mostrar para a empresa a economia que ela faria se saísse de um município e fosse para o outro. Só que nós também temos que mostrar todo esse outro lado que eu estou mostrando aqui, tudo bem? Então, próxima aula nós iremos falar sobre crédito tributário e lançamento.